E eu garanto para você, essa aula contém tudo o que você precisa para dominar os anúncios na Meta. Ao final dessa aula, você vai ser capaz de fazer 3 coisas. Criar e configurar os seus anúncios, tanto no gerenciador de negócios, tanto através do Meta Business Suite. Você será capaz de criar anúncios que convertem, que chamam a atenção da audiência, e você será capaz, você vai ter a habilidade de escolher, de selecionar, de segmentar o seu público-alvo com muita maestria. Hoje aqui nesta aula, nós vamos dominar basicamente 7 grandes coisas. Nós vamos dividir essa aula em 7 partes. A gente está na parte número 1 aqui, onde eu estou falando sobre o que você vai aprender. Depois a gente vai falar de 4 erros comuns. Vamos falar de como é que funcionam os anúncios online, como que você ganha dinheiro com isso, como que você anuncia na Meta, as 3 maneiras, 4 pré-requisitos. Opa, eu mudei. 3 pré-requisitos, eu editei isso daqui antes de escrever isso daqui. Os 3 pré-requisitos de uma campanha, 10 passos práticos para anunciar na Meta. A parte número 2 da nossa aula, começando agora, que são os erros comuns. E o erro número 1 mais comum de quem vai anunciar na Meta é achar que anunciar online é sobre botões. É sobre você simplesmente abrir aqui o gerenciador de anúncios, que eu vou te explicar como é que você acessa ele já já, e sair apertando nos botões e saber selecionar a configuração perfeita de campanha. O tráfego já foi sobre isso, mas hoje em dia o tráfego é muito mais sobre você entender de pessoas. Então anunciar online é sobre você entender de pessoas. O que chama a atenção de uma pessoa? O que faz uma pessoa clicar? O que faz uma pessoa comprar? Então, muito mais do que botões é sobre pessoas. Só que o erro número 2 é acreditar que os botões eles também não têm importância nenhuma. É a pessoa que não entende que entre 8 e 80 tem, 72 números diferentes. Então, assim, a gente tem muito espaço entre 8 e 80, porque a gente vai ter que aprender a utilizar os botões para que a gente consiga chegar nessas pessoas. Então, o erro número 2 é acreditar que os botões eles têm 0 importância. Por quê? Porque através dos botões a gente chega nas pessoas. O erro número 3 que nós temos aqui é você não colocar a sua energia na parte que mais importa dos anúncios online. E aí eu vou te falar uma frase aqui que se você já me acompanha há mais tempo, você já ouviu eu falar. Se você está começando a me acompanhar agora, você vai ouvir eu repetir isso aqui muito na vida. Que o segredo dos anúncios online são os anúncios online. O erro número 3 é você não colocar 80% da sua energia, pelo menos, em desenvolver um bom anúncio. O grande segredo de você anunciar na internet não está na segmentação secreta, na combinação de configurações que você vai aprender a fazer aqui, mas está em você ter um bom anúncio, um anúncio que chama a atenção da audiência, um anúncio que chama a atenção das pessoas. E o erro número 4 é você não aceitar que a confusão é o primeiro passo do entendimento. E eu digo que o tráfego pago é para você, sim, se você for bom em sentar a bunda na cadeira e aprender e lidar com o desconforto de que você não vai entender tudo, mas que toda nova semana que você volta aqui você aprende mais um conteúdo, cada vez você aprende mais, tá? Então esses são os nossos 4 erros. Agora, dito isso, a gente pode começar a entender um pouquinho mais sobre o universo dos anúncios online. E a gente vai para a nossa parte número 3, que é como que funcionam os anúncios online. E para quem já anuncia, talvez isso aqui seja algo óbvio, talvez algo até simples demais, mas a questão é, quando alguém te pergunta numa mesa de bar, como é que funciona esse negócio de anúncio online? Como é que você explica isso para essa pessoa? Eu explico isso para essa pessoa falando 4 coisas. Eu falo assim, a lógica dos anúncios online, ela é extremamente simples. Primeiro, você cria uma conta de anúncio nas plataformas de anúncio. Segundo, você escolhe o quanto que você quer gastar por dia. Terceiro, você escolhe o seu objetivo, para que eu estou fazendo aquele anúncio, o público-alvo, ou seja, para quem que eu quero aparecer, e eu vou subir lá os meus anúncios que vão aparecer para essas pessoas. Esses anúncios eles podem ser imagens, eles podem ser vídeos, eles podem ser carrosséis, eles podem ser talvez até áudios em algumas situações. E aí o último ponto é que eu vou pagar toda vez que alguém vê ou que essa pessoa clica no meu anúncio. Tá, Pedro? Muito simples. Eu crio uma conta de anúncio nas plataformas de anúncio. Quais são essas plataformas de anúncio, Pedro? Essas plataformas de anúncio são o Meta Ads e o Google Ads. O Meta Ads é a plataforma sobre a qual a gente vai falar hoje, que é essa plataforma aqui que eu utilizo para fazer anúncios onde eu uso o Meta Ads para aparecer no Instagram, no Facebook, no WhatsApp.
Tá? Então, a gente vai criar uma conta de anúncio nessas plataformas de anúncio. Eu escolho, eu tenho o controle do quanto que eu vou gastar. E aí eu vou fazer algumas configurações importantes. Eu vou escolher o meu objetivo, meu público-alvo e o meu anúncio. O que vai aparecer para essa pessoa. E aí depois eu só pago quando alguém vê ou quando alguém clica no meu anúncio. Essa aula aqui é sobre Meta Ads. E aí a gente vai falar agora sobre as 3 maneiras da nossa parte número 4. As 3 maneiras de você anunciar no Meta. Primeira maneira de você anunciar no Meta é quando você tá lá no seu perfil do Instagram. Deixa eu abrir aqui meu perfil do Instagram, por exemplo. E aí eu vou pegar uma publicação minha aqui e eu vou apertar neste botãozinho aqui, ó, Boost Post, né? Se tá em português, ele vai estar aqui, ó, turbinar. Então eu vou apertar no botão de turbinar aqui na minha publicação. Essa é a primeira maneira da gente anunciar. Essa daqui não é uma opção que eu recomendo, tá? É uma opção que não é recomendada. Temos a segunda maneira, que é através do Meta Business Suite. O Meta Business Suite, ele é ótimo para você conseguir mais seguidores, para conseguir mais gente visitando o seu perfil ou para conseguir mensagens no direct do seu Instagram. Tá? Então, o Meta Business Suite, ele é excelente nessas situações aqui. Ele não é bom para tudo, mas ele é muito bom para essas situações. Pedro, por que você não recomenda o Turbinar? Porque você consegue o mesmo resultado, aliás, consegue resultado melhor com o Meta Business Suite e ele é tão simples quanto o botão Turbinar. E aí, um cuidado aqui para você, que se você usa o botão Turbinar através do iPhone, você vai pagar 30% do valor investido nos seus anúncios para a Apple. Tá? Então, isso daqui, se você é gestor de tráfego, já vira um baita argumento de venda para você. Porque tem muito dono de negócio que só faz o patrocinado ali, só turbina pelo próprio Instagram e está perdendo 30% do dinheiro porque está fazendo pelo Turbinar e não pelo Meta Business Suite, que é muito melhor do que o Turbinar. Muito melhor não, é melhor do que o Turbinar e você consegue gerar tanto resultado ou até mais. E aí, por último e não menos importante, temos o gerenciador de anúncios, que é essa plataforma aqui que parece um painel do helicóptero a primeira vez que você vê, chega a dar um pouco de medo. Mas no gerenciador de anúncios ele é ótimo para os demais objetivos. Então, se eu quero alcançar muitas pessoas, se eu quero gerar mensagens aqui no caso no WhatsApp, no Instagram também ele funciona muito bem. Se eu quero gerar engajamento com as minhas publicações, visualizações dos meus vídeos, cliques nos links que eu estou divulgando, cadastros e leads, que é a mesma coisa, alguém se cadastrar no seu site para receber uma informação e vendas no seu site, tá? Então o gerenciador de anúncios, ele é ótimo para esses objetivos. Ele não é muito bom para seguidores, ele não é muito bom para visitas no perfil, ele é bom para mensagens no direct. Mas a gente tem que entender quando que a gente vai utilizar cada um dos recursos que a gente tem disponível. Tá, Pedro? Então, como é que eu faço para anunciar neles? Antes da gente sair anunciando neles, a gente tem que entender alguns pré-requisitos, que são 3 pré-requisitos de uma campanha. 3 pré-requisitos para você colocar o seu anúncio no ar. Primeiro pré-requisito, a gente tem que definir muito bem para quem que a gente vai anunciar. E aí essa pergunta aqui, eu sei que ela é óbvia, né? Para quem que você vai anunciar? Eu pergunto para a pessoa. Eu quero anunciar para, não sei, tutores, donos de cachorro. Eu tenho um pet shop. Eu quero anunciar para a pessoa que tem cachorro. Eu falo, isso daí não é uma definição acurada da pessoa para a qual você quer anunciar. A gente tem que aprofundar. Como que a gente aprofunda nisso? Eu peguei algumas perguntas aqui. A gente pode fazer isso assim, tem níveis e níveis. O nível número 1, que é esse que a gente passou aqui, para quem eu quero anunciar? Donos de cachorros que moram em Belo Horizonte. É um nível bem meia boca de persona, né? Persona é o quê? É a gente desenhar essa figura do nosso público-alvo. Então essa é a maneira número 1. Segundo nível, a gente vai fazer algumas definições a mais. Na minha opinião, este segundo nível é o mínimo do que você deveria sair, tá? Então eu vou definir quem é essa pessoa, onde que ela mora, quantos anos ela tem, que problema que essa pessoa está buscando resolver, que desejo que ela tem, quais dores ela tem, o que que essa pessoa escuta das pessoas que estão próximas a ela, quais são as maiores objeções, quais dilemas essa pessoa enfrenta e o que que essa pessoa pensa de forma recorrente. Se eu consigo definir isso daqui, eu já tenho insumo
para criar bons anúncios para aparecer para essa pessoa. Então, antes mesmo de eu estar indo apertar nos botões, eu já estou evitando o erro número 1, que é entender que anunciar online é sobre pessoas. Então, se eu vou cuidar dos anúncios, por exemplo, de um pet shop, eu vou ter que levantar essas informações. Esse é o passo número 1. Sem ter essas informações em mãos, os meus anúncios eles vão ficar muito vazios. O que eu faria se eu estivesse atendendo um dono de um pet shop? Eu perguntaria essas coisas para ele. Na maioria das vezes ele não vai ter as respostas. Aí o que você pode fazer? Não vai ter clareza de todas as respostas. O que você pode fazer? Você pode ir para a inteligência artificial. Então você vai no chat GPT da vida e aí você vai falar para ele: estou fazendo anúncios online para um pet shop. Quero atrair donos, tutores, donos de cachorro. Responda as seguintes perguntas. Tem que ser no chat GPT? Não, pode ser em qualquer IA, pode ser o GPT, o Claude, pode ser o Gemini, né? O Grok, qualquer uma, tá? Aí ele vai responder para você aqui, tá? E aí pode ser qualquer versão, a gratuita também vai te dar uma resposta excelente, tá? Então, quem é essa pessoa? É alguém que trata o cachorro como parte da família, não é um animal, é meu filho de 4 patas, é emocional, um pouco inseguro, medo de errar nos cuidados, onde que essa pessoa mora, quantos anos ele tem, que problema que ele está buscando resolver, depende do momento, o cachorro tá sujo, fedido, cheiro de mato molhado, precisa de banho, a tosa virou um caos, precisa de ração boa, tá sem tempo de cuidar, tá com alguma coceira, alergia com pulga, carrapato, vai viajar e tem que resolver a hospedagem, tem que comprar guia, caminho, brinquedo, quer praticidade, qual o desejo que ele tem? Um cachorro feliz, limpinho, cheiroso e saudável. Quero sentir que eu estou sendo um bom tutor. Olha, ele vai num nível muito bom aqui de definição. Que dores que essa pessoa tem, o que essa pessoa escuta das pessoas que estão próximas. Nossa, esse cachorro está precisando de um banho. Leva no pet shop da fulana, dizem que é muito bom. Cuidado onde você deixa ele, maiores objeções, dilemas que essa pessoa enfrenta. Você está vendo? Eu fiz um pedido simples para ele, mas eu fiz um pedido para IA mais direcionado aqui, já colocando esses pontos. Pedro, eu preciso ir para a inteligência artificial, não me sinto seguro fazendo isso. Está tudo bem. Só de você já ter as respostas por cima com o dono do negócio, você já vai ter um belo desenho de para quem que a gente vai anunciar, tá? Então, primeiro pré-requisito para quem que a gente vai anunciar. Segundo pré-requisito, como que a gente vai criar os anúncios que chamam a atenção, né? Que chamam a atenção dessa pessoa aqui que eu estou desenhando. Então você está vendo, antes de eu ir para o gerenciador, eu estou me preocupando com os anúncios, tá? E a resposta é simples: tenha um bom gancho que faça a pessoa parar e prestar atenção. O que é um bom gancho? O gancho é o início do anúncio. É a primeira frase, a frase que vai estar mais em destaque quando a pessoa vê a imagem do seu anúncio. É a primeira frase que vai ser falada no vídeo. E como que você faz um bom gancho? Você tem que gerar na pessoa uma sensação de: este anúncio está falando comigo. E eu tenho certeza que você já teve essa sensação na internet de: putz, esse anúncio está falando comigo. Esse anúncio está falando com um problema que eu tenho. Esse anúncio está falando sobre algo que eu quero. Como que a gente gera essa sensação de esse anúncio está falando comigo? Primeiro, eu tenho que saber com quem que eu quero falar com aquele anúncio. O anúncio ele é uma conversa. Então eu tenho que saber com quem que eu quero falar. Eu tenho que fazer essa definição previamente. Segundo, eu tenho que ter estruturas, e a gente chama essas estruturas de frameworks. Frameworks, o que é frameworks? É um modelinho, tá? Eu tenho que ter uma estrutura já validada que funciona, um modelinho. A gente tem duas estruturas simples de gancho que a gente pode fazer. A gente pode fazer isso através de uma pergunta, a gente pode fazer isso através de uma sacada contraintuitiva. Aqui eu vou focar na parte mais simples, que é, precisamos chamar a atenção, precisamos de um bom gancho. A gente vai fazer isso de duas maneiras: pergunta e sacada contraintuitiva. Pergunta: eu vou fazer uma pergunta que converse com a pessoa com a qual eu quero falar. Então, por exemplo, eu posso pegar aqui na própria pesquisa que o ChatGPT gerou para mim e eu vou pegar um aleatório aqui, vergonha quando o cachorro tá mal cuidado. Eu vou falar assim: por acaso, algum dia você saiu para passear com o seu cachorro, você ficou com vergonha de outros donos porque o seu cachorro não tava muito bem cuidado? Tava todos os cachorrinhos lá limpinho, de gravatinha, e o seu não, tava meio sujo? Pode ser que se a pessoa passou por isso daqui, ela
ela vai se identificar com aquele anúncio ali. Ó, o que essa pessoa escuta das pessoas que estão próximas? Esse cachorro come melhor do que eu. Alguma vez alguém já falou que o seu cachorro come melhor do que as outras pessoas? Cara, sabe que isso é uma coisa muito comum, mas é que elas não entendem que... E aí você vai desenvolver o seu anúncio. Eu posso pegar, por exemplo, o problema que a pessoa está buscando resolver. Pô, você já tentou de tudo. Já comprou guia, já comprou caminha, já comprou brinquedo das lojas mais premium de pet shop que existe, mas o seu cachorro, ele teima em seguir destruindo tudo? Se a resposta for sim, eu tenho a solução para você. E aí eu sigo meu anúncio. Sacada contra-intuitiva. Então eu vou fazer uma pergunta através de qualquer uma dessas afirmações. Eu posso simplesmente perguntar: o seu cachorro tá sujo, fedido, com aquele cheirinho de mato molhado, mas você vive sem tempo e não consegue levar ele no pet shop? Pô, eu tenho uma solução para você. Então eu vou entender quem que é a pessoa, o problema que ela passa, e meu anúncio vai perguntar se a pessoa passa por aquilo ali. Ela vai perguntar se a pessoa tem aquele problema. Ela vai perguntar se a pessoa tem aquele desejo. Ela vai perguntar se a pessoa tem aquela dor. Agora, a sacada contra-intuitiva, ela é um pouco, então aqui eu vou perguntar sobre as dores, desejos, problemas, sobre coisas que a pessoa escuta, porque eu preciso que ela diga sim para minha pergunta. Sim, eu tenho essa dor, sim, eu tenho esse desejo, sim, eu tenho esse problema, sim, eu escuto isso. E a sacada contra-intuitiva é quando eu afirmo algo que ela pensa ser o contrário. Eu falo assim, por exemplo, você sabia que a pior maneira de deixar o seu cachorro limpo e cheiroso é levar ele no pet shop uma vez por semana? Agora você vai ter que defender isso, mas isso é uma afirmação para a pessoa que acredita nisso, que quase chega a violar ela. Ela vai querer parar para escutar o que você tem a dizer. Aí claro que você tem que fazer sentido para aquela pessoa. Ou pô, você sabia que gastar dinheiro em brinquedos caros tá deixando o seu cachorro entediado e infeliz? E eu te explico por quê. E aí você vai buscar explicar isso pra pessoa. Só que, pô, a pessoa tá gastando dinheiro com um monte de brinquedinho pra deixar o cachorro feliz, pra deixar o cachorro não entediado, e aí você tá dizendo o contrário, tá? Então eu afirmo algo que vai contra o senso comum. Eu vou contra o senso comum. E às vezes você pode fazer essa frase só pra chamar a atenção. Pô, essa é a pior maneira. Claro que sim, brinquedos são legais, mas existem maneiras melhores de você deixar o seu cachorro feliz e sem estar entediado. Muito mais baratas. Por exemplo, tendo contato social com outros cachorros. Isso é algo que a gente oferece aqui na Pet Shop Subido. E aí, tá vendo que eu levei o anúncio pro lado que eu queria, mas eu já tenho a atenção da pessoa? Tá? Então, falei para você que a gente tem 3 pré-requisitos para criar uma campanha. Primeiro, definir para quem que a gente vai anunciar. Vou até colocar aqui, ó, definir para quem você vai anunciar. Ponto número 2, saber como criar anúncios que chamam a atenção. E ponto número 3, nós vamos ter que entender a estrutura de uma campanha. Porque quando eu fico falando campanha, tem gente que não entende o que é. Imagina o seguinte, quando eu vou aqui dentro do gerenciador de anúncios, criar o meu anúncio, eu vou clicar aqui em criar e ele vai dizer para mim, crie uma nova campanha. Aí você vai falar assim, pô, eu não quero criar uma campanha, eu quero criar um anúncio. Então eu vou te explicar o que é uma campanha. Campanha, conjunto de anúncio e anúncio são estruturas organizacionais. É como se fossem diferentes pastas. Então imagina o seguinte, eu tenho essa caixinha aqui, essa caixinha é a minha campanha. Dentro da minha campanha, eu tenho diversos grupos de anúncio que estão sendo representados aqui por essas carteiras. Dentro dos meus grupos de anúncio, por sua vez, eu tenho diversos anúncios. Então, que estão sendo representados por estes cartões de crédito. Então, retornando, eu tenho uma campanha. Dentro da minha campanha, eu tenho diversos conjuntos de anúncio que são as carteiras e dentro dos conjuntos de anúncio eu tenho vários anúncios. Ponto. Uma coisa está dentro da outra. A campanha, ela tem uma função. O conjunto de anúncio tem outra função e os anúncios, outra função. Para que serve cada uma das coisas? Por quê, quanto, para quem, onde, o quê? Quê? Calma que eu te explico. Campanha. Dentro da campanha eu vou definir o objetivo e o orçamento. O porquê e o quanto que eu vou gastar. Por que que eu estou anunciando e quanto de dinheiro que eu quero gastar.
No conjunto de anúncio ou grupo de anúncio, esses nomes eles se misturam, no conjunto de anúncio ou grupo de anúncio, eu vou definir o público e o posicionamento, ou seja, o para quem e o onde. E no meu anúncio eu vou definir o anúncio, né? Que é o que vai ser anunciado. Então, no final das contas, eu vou definir o porquê que eu vou anunciar, quanto dinheiro que eu vou gastar, para quem que eu vou aparecer, onde que eu vou aparecer para essas pessoas e o que eu estou anunciando. Agora que eu entendo esses 3 grandes pontos, eu defini para quem que eu vou anunciar, eu sei criar anúncios que chamam a atenção das pessoas e eu entendo a estrutura de uma campanha, agora a gente pode ir para o nosso passo número 6, que é justamente nossa parte número 6, que é a gente dar aqui os nossos 10 passos para criar anúncios na Meta. Tá? E eu já coloco aqui na sua frente os 10 passos, porque eles são extremamente... eu vou fazer eles na prática aqui com você, mas eu quero que você tenha uma visão geral de quais são eles. Então, passo número 1, a gente vai criar uma conta de anúncio. Passo número 2, eu vou selecionar o tipo de compra na hora que eu for criar a campanha. Depois eu vou escolher meu objetivo, vou selecionar se a campanha é manual ou recomendada, vou escolher meu tipo de orçamento e programação, vou ajustar onde acontece a conversão, escolher o início e o término da minha campanha, configurar a segmentação, escolher onde eu vou aparecer e vou configurar o meu anúncio. Então são 10 passos. Pedro, eu não entendi a maior parte das palavras que você falou aí. Eu não sei o que é campanha recomendada, eu não sei o que é programação, eu não entendi direito o que é a conversão, início e término do quê? Não estou entendendo nada disso. Que tipo de compra que eu posso selecionar? Quais são os objetivos? Calma. Respira fundo. A gente vai agora passar passo a passo aqui juntos. Direitinho, você vai ver que é muito fácil. Essa é a parte mais fácil do tráfego pago, que são os botões. É só você ter um pouquinho de persistência que você vai dominar isso daqui, tá? Então, passo número 1, crie uma conta de anúncios. Criar uma conta de anúncios é como criar uma conta no Gmail. É igual criar uma conta de e-mail. É extremamente simples. Ah, por que você não cria agora, então? Porque vai demorar uns 10, 12 minutos para criar. E eu prefiro investir o tempo dessa aula nas partes mais estratégicas. Aí depois você quer criar a conta de anúncio? Você assiste o videozinho lá, cria a conta de anúncio rapidinho e tá tudo certo. Passo número 2. Agora sim, uma vez que a gente está dentro da nossa conta de anúncios, a gente vai partir para as etapas de criação. Lembrando que a gente tem 2 maneiras da gente criar os nossos anúncios aqui. Eu posso criar o anúncio através do gerenciador de negócios, de anúncios, aliás, que é onde a gente vai focar aqui o nosso processo de criação, ou eu posso apertar aqui ó, em todas as ferramentas, vou vir com o meu mouse aqui na esquerda, vou apertar em todas as ferramentas e vou abrir o Meta Business Suite. O Meta Business Suite é a ferramenta de gerenciamento de anúncios da Meta. Tá? Aqui no Meta Business Suite eu faço a configuração dos meus anúncios, tá? Que vão ser mais focados em seguidores, vão ser mais focados em gerar mensagens no meu direct e vão ser mais focados em gerar visitas no meu perfil. Tá? Eu acabei de ver aqui que o meu Meta Business Suite não está logado no meu Instagram. Me dá um segundinho, eu vou só atualizar esse vídeo aqui para logar ele no meu Instagram aqui, que eu estou no meu perfil errado. Um segundo. Agora sim, logado no meu Instagram, eu tava com o perfil errado selecionado aqui, tá? Eu só selecionei certinho aqui o perfil, mas no seu caso não vai acontecer isso, porque eu tenho 1 milhão de páginas no Facebook, você não vai ter que ter o mesmo, tá? Provavelmente você só vai ter uma. Mas uma vez que eu tô aqui dentro do Meta Business Suite, você vai ver que o processo de turbinar sua publicação é extremamente fácil. Tudo que você vai fazer é apertar aqui no botão turbinar, ó, então tem aqui, ó, turbinar. Selecionei aqui a minha publicação, ó, vai aparecer essa telinha de turbinar a mídia no Instagram. Ele vai me oferecer essa opção de Creative Advantage, eu vou desselecionar ela. Eu vou deixar o botão que eu quero, que é o acessar o perfil do Instagram. E aí eu vou selecionar o meu público-alvo aqui, tá? Eu posso criar um público-alvo aqui e selecioná-lo. Então o gênero, vou selecionar a idade, vou selecionar a localização. A localização aqui no caso pode ser um país, pode ser um estado, por exemplo, o estado do Paraná. Pode ser uma cidade, por exemplo, a cidade de Londrina, no Paraná. Eu sempre dou esse exemplo porque eu já morei uma época em Londrina.
Londrina, no Paraná. Ou eu posso colocar um CEP, ó, e tá vendo que eu estou anunciando para Londrina e mais 40 quilômetros. Eu posso reduzir isso daqui até 17 quilômetros. Ou eu posso colocar um CEP da cidade de Londrina. Então, por exemplo, 86015. Lembrando que aqui o CEP são só os 5 primeiros dígitos, tá? Então aqui, ó, selecionei só um CEP da cidade de Londrina. Ou eu posso pegar e colocar, ao invés de um CEP, eu posso vir aqui na cidade de Londrina, vamos dizer que o meu negócio ele fica aqui numa determinada região, eu posso adicionar um pino nessa região aqui, ó, vamos dizer que o meu negócio está aqui, eu vou adicionar um pino aqui, e aí eu vou reduzir este raio aqui, tá vendo que ele ficou um raio muito grande, acabou pegando toda a cidade de Londrina, eu vou reduzir esse raio aqui para 1 quilômetro, ó. Agora eu estou anunciando 1 quilômetro na volta do meu negócio, tá? Então eu consigo aqui fazer esse tipo de seleção aqui dentro do Meta Business Suite, tá? Vou selecionar aqui quantos dias que o meu anúncio vai aparecer e quanto de dinheiro que eu quero gastar, tá? Vou selecionar minha forma de pagamento e publicar. Esse tipo de anúncio aqui no Meta Business Suite, ele é extremamente simples de ser feito. Tá? Aqui a gente está focando em mais visitas no perfil e aí o botão vai ser o botão de seguir, mas eu também poderia, por exemplo, pegar o objetivo de receber mais mensagens. Aí aqui eu vou receber mais mensagens dentro do meu... Vou receber mais mensagens dentro do meu perfil do Instagram. Esse botão turbinar, a gente pode utilizar ele, eu digo, de maneira amadora e de maneira mais avançada. Ou eu vou para o Meta Business Suite, ou eu vou para o meu gerenciador de anúncios aqui. Se eu fui para o gerenciador de anúncios, você vai apertar no botão criar, e aqui você vai ver que é um pouco mais passo a passo. Dá um pouquinho de desespero, porque são muitos termos, muitas coisas novas, mas lembra, essa aula aqui você tem ela disponível até o final de 2026. Ela vai ficar aqui para você ver e rever quantas vezes você quiser, tá? Então, voltando aqui, apertei no botão de criar, e aí vai ter a primeira coisa que eu tenho que escolher, que é o tipo de compra, que é leilão ou reserva. Pedro, o que é leilão ou reserva? Vamos colocar aqui, passo número 2, selecione o tipo de compra. 99,999% dos casos, leilão. Pedro, sou avançado, mais intermediário avançado, quero usar o reserva. Para que serve o reserva? Reserva é o seguinte, leilão, eu vou comprar o tráfego em tempo real. Reserva, eu vou comprar o tráfego com o preço de hoje lá no futuro. Então é o seguinte, é como se eu fosse para bolsa de valores e eu falasse assim, vou comprar ações da Apple. Vou comprar ações da Apple. Só que eu quero comprar ações da Apple daqui a 6 meses, mas eu quero pagar daqui a 6 meses o valor da ação que está agora. Isso é a reserva. Eu estou comprando tráfego no futuro, mas com o valor de hoje. Tá? Então, eu sei que é muito confuso para quem está começando, ignora isso você que está começando. 99,99999% dos anunciantes sempre vão selecionar leilão. Tá? Até mesmo porque quando eu clico em reserva eu tenho menos objetivos para selecionar. Então, selecionei leilão aqui e aí eu vou para o meu passo número 3 já. Tá vendo? São 10 passos, a gente já está no 3, que é escolher o nosso objetivo. Aqui dentro da ferramenta eu tenho 6 objetivos. Reconhecimento, tráfego, engajamento, leads, promoção do aplicativo, vendas. Reconhecimento, eu vou utilizar ele basicamente quando eu quero alcançar muitas pessoas. Tráfego é quando eu quero gerar cliques num link, mas eu não faço questão que as pessoas que vão até esse site se cadastrem, comprem, nem nada disso. Terceiro, engajamento. É quando eu quero gerar mensagens, e aqui mensagens no WhatsApp, mensagens no Messenger, mensagens no Direct. Engajamento com as minhas publicações ou então visualização nos meus vídeos. Quarto objetivo, leads. É quando eu quero gerar cadastros no meu site ou então direto nos aplicativos da Meta. Eu quero que a pessoa vá até o meu site ou então que ela clique no meu anúncio e ela me dê as informações dela. E-mail, telefone, CPF, aí são as diversas informações dependendo das informações que você quer colher dessa pessoa. Promoção do aplicativo é quando eu quero promover aplicativos e vendas é quando eu quero vender. Todos os objetivos eles são muito óbvios, tá? A não ser o engajamento, que tem o engajamento e o reconhecimento, né? Porque reconhecimento eu gostava mais no passado quando ele era chamado de alcance, tá? Então é quando eu quero alcançar muitas pessoas ou aparecer muitas vezes. Oh, meu Deus! Para as mesmas pessoas, tá? Então isso é o reconhecimento.
O engajamento, ele já antigamente nós tínhamos 13 objetivos na meta, depois viraram 11, hoje são 6, tá? Então, antigamente a gente tinha um objetivo de mensagens separado, hoje ele está dentro aqui do engajamento. Mas escolher bem o seu objetivo é uma tarefa simples, mas que se você erra, você pode ter muitos problemas, tá? Então escolha bem o seu objetivo de campanha. Vamos a um exemplo aqui, selecionando, por exemplo, engajamento. Você vai ver que o processo de criar as campanhas, ele é sempre igual, tá? Então, vou selecionar aqui o objetivo de engajamento e vou apertar em continuar. Apertei em continuar, a gente vai para o nosso passo número 4, que é selecionar a campanha manual ou a campanha recomendada. A campanha manual é basicamente onde eu mesmo vou fazer a maior parte das configurações da campanha. A campanha recomendada a meta vai fazer grande parte das configurações da campanha. Essa que é a grande diferença. Pedro, qual que é melhor? Não tem melhor, não tem pior. Tá? Às vezes você vai utilizar uma, às vezes você vai utilizar outra. O melhor, dando uma resposta que você não quer ouvir, é você entender todas as configurações e saber quando que você deixa a meta cuidar das configurações e quando que você cuida dessas configurações. Quando eu deixo a meta cuidar dessas configurações, que é no recomendado, nós estamos criando uma campanha que a meta chama de campanha Advantage Plus. Então, campanha Advantage Plus é uma campanha que a meta está tomando conta da maior parte das coisas para você. Isso é uma campanha Advantage. Então, voltando aqui, vou selecionar o tipo de campanha. Eu vou selecionar a campanha manual, porque se você sabe criar manual, você sabe criar a recomendada. Tá? Basicamente é isso. A tua manual, a recomendada, ela contém tudo aquilo que está dentro da manual. E a manual ainda tem outras configurações que a gente tem que fazer. Então, vamos fazer a manual, que é o modo difícil, o modo fácil, você vai tirar de letra. Então, campanha manual, vamos apertar aqui em continuar, só para a gente ter o exemplo, e aí ele já criou aqui a nossa campanha. Repara que eu tenho escrito aqui, ó, nova campanha de engajamento, novo conjunto de anúncio de engajamento e novo anúncio de engajamento. O que é isso daqui? São as minhas caixinhas. Então, eu tenho aqui dentro ele já criou para mim uma campanha, um conjunto de anúncio e dentro desse conjunto de anúncio eu tenho aqui já o meu primeiro anúncio. Então eu já tenho essas 3 estruturas aqui. Beleza, vamos seguir em frente aqui no processo de criação. O que eu vou fazer? Nome da minha campanha de engajamento. Não coloquei ali no passo a passo, mas é algo importante. Eu sempre gosto de colocar nome nas minhas campanhas para que elas tenham um padrão. Você pode não saber nada de tráfego pago, mas se você entrar aqui dentro da minha conta de anúncio, deixa eu entrar aqui dentro do meu gerenciador de anúncio rapidinho. Espera aí que ele vai carregar a campanha que eu estou criando agora? Sério, só porque eu estou no ao vivo agora? Não estou ao vivo, né? Estou gravado, poderia cortar, mas não vou. Ó, se eu entrar aqui dentro da minha conta de anúncio, você vai perceber o seguinte, que mesmo que você não saiba nada de tráfego pago, se eu pedir para você pegar este nome de campanha aqui e você me trazer informações sobre esse nome de campanha, o que isso daqui te diz, esse nome de campanha? Pô, ongoing. Talvez se você sabe inglês, você vai dizer, é uma campanha que está o tempo inteiro rodando. Ongoing, tá? Indeterminado. Contínua, né? Poderia estar em português aqui. Contínua. Convite aulas. É uma campanha que convida as pessoas para uma aula. Cadastros. É uma campanha que provavelmente está focando em cadastros no site. Auto. Auto eu não sei o que é. Tudo bem, você pode não saber. É o posicionamento automático. Que eu não sei o que é, mas é o público quente. Quem é do meu time vai bater o olho e vai saber o que é. 2026 é uma campanha que vai rodar durante o ano de 2026. Envolvimento 365. O que será que é envolvimento 365? É o público para o qual a gente está anunciando aqui nessa campanha. Então, tá vendo que eu consigo, no nome da minha campanha, colocar diversas informações? Pedro, quais informações que eu tenho que colocar? Você que vai descobrindo isso com o passar do tempo. Mas, por exemplo, aqui eu poderia colocar que é uma campanha de engajamento que leva as pessoas para o WhatsApp, onde eu estou divulgando um evento de tráfego pago.
Tá? Então, eu já tenho informações aqui. Não tá cheio de informações como aqui. Sim, mas no começo as minhas eram bem mais simples. Depois eu vou descobrindo com o passar do tempo o que eu tenho necessidade de ter de informação só de bater o nome no olho da campanha. Então, eu vi o nome da campanha, eu já consigo entender o que aquela campanha quer dizer. Isso está dentro da minha filosofia de tráfego. Eu sempre falo que organização dá ROI. O que é ROI? ROI é uma métrica para Return of Investment. É o retorno do investimento, tá? Vou botar em português. Retorno do investimento, tá? É o quanto que volta do dinheiro que eu investi. Por que a organização dá ROI? Minha campanha ela funciona melhor se ela está com o nome correto? Não, mas o que funciona melhor é que eu vou conseguir ler melhor os dados, eu vou conseguir extrair melhor as informações. E isso vai fazer com que eu consiga ser mais assertivo, mais rápido na hora que eu estiver aqui dentro da minha conta de anúncios, tá? Então, voltando aqui, vou colocar aqui engajamento, WhatsApp, evento de tráfego pago. Dei um nome aqui para minha campanha. E agora eu vou seguir em frente. Próximo passo aqui da nossa jornada, eu vou escolher, passo número 5, já estou na metade, tá? Passo número 5, eu vou escolher o tipo de orçamento e a programação da minha campanha. Quais são os tipos de orçamento que eu tenho aqui na minha campanha? Eu vou chegar aqui, ó, e ele já vai me dizer estratégia de orçamento. Eu quero o orçamento da campanha ou o orçamento do conjunto de anúncio. O que isso quer dizer basicamente? Vamos lá que eu te explico. Vamos dizer que eu tenho uma campanha. Aí dentro dessa campanha eu tenho 3 grupos de anúncio. Eu tenho o grupo de anúncio 1. Então, lembra, campanha, dentro dela eu tenho um grupo de anúncio, 2 grupos de anúncio. Tá? Então eu tenho o grupo de anúncio 1, eu tenho o grupo de anúncio 2. Cada grupo de anúncio tem o seu público específico. Tá? Fica tranquilo, eu sei que é muita informação no início, mas você vai pegando, tá? Então aqui eu tenho o público 1 e aqui eu tenho o público 2. Se eu coloco o meu orçamento na campanha, eu vou falar para a meta o seguinte, meta, gasta R$30 por dia. O que a meta vai fazer? Ela vai escolher onde que ela vai gastar esse dinheiro. Ela vai gastar esse dinheiro onde provavelmente eu vou ter mais resultado. Então a meta pode gastar R$20 aqui e ela pode gastar R$10 aqui. Ah, Pedro, mas e como é que eu vou saber se eu tivesse gastado 20 aqui e 10 aqui não teria sido melhor? Olha, você vai confiar na meta. E você confia, Pedro? Confio. Então, eu tenho a opção de colocar o orçamento na campanha. Então, aqui na campanha, eu vou escolher o quanto que eu vou gastar. E a campanha vai distribuir esse dinheiro entre os meus públicos, entre os meus grupos de anúncio. Mas eu também posso colocar o dinheiro, ao invés de colocar na campanha, no grupo de anúncio. Aí eu posso chegar no grupo de anúncio e falar, gasta 15 aqui, gasta 15 aqui. Gasta 25 aqui, gasta 5 aqui. Eu escolho quanto que eu vou gastar. Essa é uma opção boa? Na minha opinião, não. Por quê? Principalmente para quem está começando. Então, quem está começando, coloca o orçamento da campanha. Por quê? Porque é mais fácil dar mais resultado. E o orçamento do grupo de anúncio, ele é mais complexo, porque exige uma habilidade de você otimizar. O que é otimizar? É você depois ler o resultado da campanha e ficar tirando dinheiro de onde não está muito bom para onde está melhor. Então você vai ter que ficar realocando esse investimento. Exige mais habilidade de otimização e dá mais trabalho. Para quem está começando, não faz sentido. E em 90% dos casos, para quem já é avançado, também não tem sentido nenhum. Tá? Então eu vou vir aqui, ó, e vou selecionar o orçamento da campanha. Se eu selecionei o orçamento do conjunto de anúncio, ele tem essa opção aqui, ó, de compartilhar parte do seu orçamento entre o conjunto de anúncio. O que é isso daqui? Vamos dizer que eu não segui a orientação do Pedro. Eu selecionei aqui a campanha, eu botei aqui R$100 por dia. Eu tenho uma campanha, dentro dessa campanha eu tenho o grupo de anúncio 1 e eu tenho o grupo de anúncio 2. E eu coloquei aqui R$60 para gastar e aqui eu coloquei R$40 para gastar. Tá? Eu escolhi o quanto que eu ia gastar. Quando eu seleciono essa opção aqui, eu estou deixando a meta fazer um ajuste. Pegar 20% desse dinheiro, ou seja,
ela vai pegar aqui R$12 e ela pode pegar esses R$12, que é 20% de 60, e ela pode jogar para cá. Tá? Então pode ser que eu chegue aqui amanhã e, sei lá, desses R$60, eu fiquei aqui com R$48 gasto e aqui foi para 52. Tá? Então ela jogou, ela mexeu nesses 20%. E o inverso também é verdadeiro, tá? Então aqui ela poderia ter, ela pegou aqui R$8, 20% de 48, pegou aqui R$8, e aí ela vai pegar esses R$8 e aqui gastou, vamos dizer que ela não jogou todos os 8, ela jogou aqui, ficou 33, ela pegou R$7 e aqui gastou 67. Então ela rebalanceou um pouco esse orçamento para mim. Adoro essa opção, acho ela muito boa. Mas mais uma vez, acho melhor você selecionar o orçamento da campanha. Selecionei o orçamento da campanha ou o orçamento do grupo de anúncio, eu tenho uma nova seleção para fazer, que é selecionar se eu quero orçamento diário ou total. Orçamento diário, eu digo quanto que eu vou gastar por dia. Então gasta diário, ó, diário igual, gasta meu dinheiro no período de 24 horas. Orçamento total, gasta meu dinheiro entre duas datas. Como assim? Eu vou gastar, vamos mostrar aqui na prática. Orçamento diário, quero gastar R$50 por dia. Vou gastar R$50 por dia, ele vai gastar todos os dias R$50. Orçamento total, quero gastar R$350 no período de uma semana. Ah, vai dar elas por elas, vai dar R$50 por dia. Aí que tá. Pode ter dia que ele gasta 70, pode ter dia que ele vai gastar 20, vai ter dia que ele vai gastar 50. Então vai ter uma flutuação ali nesse orçamento total. Eu tô dando o orçamento, ó, tem 350 para gastar numa semana. Isso é o orçamento total. Pedro, quando que eu uso um, quando que eu uso o outro? Explicação simples e rápida para você. Orçamento diário, quando você não se importa em gastar dinheiro às 3 da manhã. Não tem problema para você aparecer com seu anúncio às 3 da manhã. Ele vai gastar muito menos de madrugada do que durante o dia, mas não tem problema. Orçamento total, quando eu quero aparecer só em determinados horários do dia. Então, se eu quero que o meu anúncio seja veiculado das 9 da manhã até as 8 horas, das 6 da tarde, tá? Então, das 9 da manhã, 9 a.m. até 6 p.m., eu vou colocar o orçamento total, porque aí eu vou escolher o período que eu vou gastar dinheiro. Eu vou tirar esse AM, PM, porque a galera se confunde. Então, se eu quero gastar o dinheiro só das 9 às 18, porque vamos dizer, esse é o horário de funcionamento do meu negócio, eu vou selecionar o orçamento total, tá? No meu exemplo aqui, eu vou selecionar o total. Por quê? Porque aí eu consigo te mostrar como é que você configura essa questão de horário, tá? Então, se eu selecionei diário, já está tudo pronto. Se eu selecionei total, eu vou vir aqui na programação do conjunto de anúncio, vou apertar em editar e vou definir uma programação para os anúncios, para eu aparecer em determinados horários do dia, e isso vai ser configurado posteriormente, tá? Teste AB, pode ignorar agora, não é um assunto que você tem que dominar. Categoria especial de anúncio, pode ignorar também, não é algo que você tem que saber agora. O que eu vou fazer? Vou avançar. Então, eu acabei de configurar minha campanha. Agora eu vou para o próximo passo, que é configurar o meu conjunto de anúncio. Então, eu vou avançar e vou configurar o meu conjunto de anúncio. Aqui, primeira coisa, é o nome do meu conjunto de anúncio. O nome do meu conjunto de anúncio, ele sempre vai ter que me falar para quem eu vou anunciar. Então vamos dizer que eu estou anunciando o meu curso de tráfego pago para pessoas que me mandaram mensagem no Instagram, tá? Me mandou mensagem no Instagram nos últimos 7 dias, tá? Então aqui eu bato o olho no nome do conjunto de anúncio e eu já sei para quem que eu quero aparecer. Me mandou mensagem no Instagram nos últimos 7 dias. Eu sei para quem eu estou anunciando nesse conjunto de anúncio. Eu sei para quem este conjunto de anúncio vai direcionar os anúncios. Só de bater o olho eu já consigo ver isso daqui, tá? E aí a gente vai para a próxima etapa, que é o passo número 6, que é ajustar onde acontece a conversão. Pedro, como assim ajustar onde que acontece a conversão? Toda vez que eu vou configurar o meu grupo de anúncio, ele vai me perguntar conversão. O que é conversão? Conversão parece que é alguém que vai primeiro ter uma mudança religiosa na vida ou que vai comprar alguma coisa. A Meta não considera conversão como isso. Para a Meta, conversão é onde
a mágica acontece. Tá? Onde que a mágica acontece? O que você está buscando com esse anúncio? Então, no caso aqui, ele vai me perguntar, pô, onde que a conversão acontece? Ela vai acontecer no Messenger, ela vai acontecer no Instagram ou ela vai acontecer no WhatsApp? Tá? Eu vou escolher aqui onde que essa conversão vai acontecer. No caso aqui, está vendo que o Instagram não está conectado, o WhatsApp não está conectado? É só você apertar em conectar e aí ele vai gerar para você um código no seu WhatsApp Business e aí ele vai conectar aqui, tá? Eu vou pedir um segundo aqui, eu vou só mudar a conta. 2 horas depois consegui conectar o WhatsApp Business aqui por motivos de eu não lembrava o meu próprio número do WhatsApp Business, mas agora ele já está conectado. Depois que eu lembrei o número, chegou o código para mim aqui, só confirmei o códigozinho de 5 dígitos e ele conectou o celular aqui dentro da minha conta de anúncios. Beleza, vou seguir em frente agora e aí a gente vai para a próxima etapa, que é justamente a gente fazer a definição do término e do início da nossa campanha, tá? Então, a gente ajustou onde que acontece a conversão. Aqui no caso, eu selecionei o WhatsApp. Pode ser em alguma situação, se você for mandar a pessoa para o seu site, por exemplo, que você tenha que configurar aqui no passo número 6 o seu pixel. Pedro, pixel já tem nome do negócio complicado. Pois é, eu entendo a sua preocupação e ela não é infundada. A pixel realmente não é a coisa mais simples do mundo, mas o que você precisa entender agora sobre pixel? Pixel é um código, tá? Um monte de letra, um monte de número, sem sentido nenhum. O pixel é como se fosse uma carteira de identidade. Então, faz de conta que isso aqui é a carteira de identidade. Ó, então, tá aqui o seu pixel, esse código, ele é seu. Você vai colocar ele dentro do seu site. Você tem que ser dono do site para você fazer isso. Aí você vai colocar esse pixel dentro do seu site. O que esse pixel vai fazer? Esse pixel é como se ele fosse um informante. Ele está o tempo inteiro no seu site avisando para a Meta o que está acontecendo no seu site. Isso que o pixel faz. Então, se eu for anunciar para o meu site, para minha página, eu preciso de um pixel instalado lá dentro, tá? Mas se você só vai precisar fazer essa configuração de pixel, caso você vai fazer anúncios para o seu site. Se a gente está fazendo anúncios dentro do WhatsApp, por exemplo, a gente não vai precisar do pixel, tá? Mas aí agora sim, a gente vai para o passo número 7, que é escolher o início e o término. Lembra que são 10 passos, já estamos no passo número 7, tá? Então aqui eu vou na minha campanha definir a data de início e a data de término e também a programação, tá? Então lembra que eu falei para você que se a gente selecionasse o orçamento total, e selecionasse a opção de programação, eu poderia escolher o horário de início e de término da minha campanha, tá? Então, por exemplo, se a minha campanha vai de segunda a sexta, das 8 da manhã até as 18, eu vou selecionar da seguinte maneira, tá? Então é só pintar os quadradinhos aqui que representam um horário. Pedro, me perdi nos horários, é só fazer a conta. Meia-noite a 1 às 2, 2 às 3, 3 às 4, 4 às 5, 5 às 6, 7 a 8, 8 a 9, 9 até... Opa, eu me perdi. Meia-noite a 1 a 2, 2 às 3, 3 às 4, 4 às 5, 5 às 6, 6 às 7, 7 às 8, 8 às 9. Tá? Então aqui é o horário das 8 até as 9. É só você contar e aí você seleciona os quadradinhos do horário que você quer que os seus anúncios apareçam, tá? Cuidado aqui, muda sempre do usar o fuso horário do visualizador para usar o fuso horário desta conta de anúncios, tá? Muito importante, porque aí muitas vezes a pessoa pode estar vendo o anúncio com outro fuso horário e você vai aparecer no horário errado para ela. Feito isso, passo número 7, concluído. Escolha o horário de início e de término e a programação. Esqueci de escrever aqui. Passo número 8, configure a sua segmentação. E o que é a segmentação? É a gente escolher para quem que nós vamos aparecer. Primeira coisa mais importante de todas que você tem que entender sobre segmentação, que hoje o fator mais determinante para você escolher para quem você vai aparecer é o seu anúncio. Aquilo que é falado, aquilo que está escrito no seu anúncio. Isso é o que diz para quem que a Meta vai direcionar o seu anúncio. A Meta é cada vez mais inteligente em entender o que é falado, para quem que foi criado aquele anúncio e direcionar esse anúncio para essas pessoas. Ou seja, se a gente volta aqui na nossa aula e a gente pega aqui a parte onde eu falei dos pré-requisitos
para você criar uma campanha, eu falei para você que a gente primeiro tem que definir para quem a gente vai anunciar, depois eu tenho que saber criar anúncios que chamam a atenção dessas pessoas. Por que a gente tem que fazer isso muito bem? Por causa do erro número 1, que anunciar online não é sobre botões, é sobre pessoas. Eu tenho que chamar a atenção dessas pessoas. Eu tenho que fazer o meu anúncio, como eu falei para você, que é uma conversa, conversar com essas pessoas. Se eu faço o meu anúncio conversar com as pessoas erradas, a Meta vai jogar os meus anúncios para as pessoas erradas. Tá? Então, parte número 1, primeira coisa da segmentação é entender que anúncio é o que mais importa. O resto é secundário, mas não quer dizer que por ser secundário é descartável. Quando a gente está falando de escolher para quem a gente vai aparecer via segmentação, a gente pode fazer isso de algumas maneiras. Primeiro, segmentação automática, que eu falo simplesmente Meta escolhe para mim. Essa opção ela funciona bem em alguns nichos, em alguns casos, e se você tem um anúncio muito bom. Ponto. Segunda opção, localização, que foi o que eu já mostrei para você quando a gente foi configurar ali o Meta Business Suite, que eu vou escolher um país, eu vou escolher um estado, uma cidade, um CEP ou uma região. Depois eu posso escolher a idade da pessoa que vai ver o meu anúncio, o gênero da pessoa que vai ver o meu anúncio. Eu posso selecionar públicos personalizados. O que são públicos personalizados? Eu vou selecionar pessoas que já se envolveram com o meu Instagram. Ou Facebook. Por exemplo, eu posso anunciar para quem me enviou uma mensagem no meu Instagram, eu posso anunciar para quem me segue no meu Instagram, para quem já curtiu alguma publicação, se envolveu com alguma publicação do meu Instagram, do meu Facebook. Então, pessoas que já interagiram com a minha marca, com o meu perfil. Eu posso anunciar para visitantes do meu site, para quem visitou todo o meu site, para quem visitou páginas específicas. Por exemplo, eu quero anunciar para quem foi até o carrinho, mas não comprou, para quem colocou as informações de compra, mas não finalizou a compra, para quem visitou os meus produtos, para quem visitou a minha página, para quem visitou a aba do meu site de depoimentos dos meus clientes. Então eu posso anunciar para quem esteve no meu site. Depois eu posso anunciar para listas de clientes. Então eu posso anunciar para uma lista de clientes ou de contatos, uma lista de e-mails, uma lista de telefones de pessoas que estão interessadas no meu produto ou que já compraram algum produto meu. E por último, os públicos semelhantes. O que são os públicos semelhantes? É quando eu chego para a Meta e falo assim, Meta, tá vendo esse público que eu tenho aqui? E aqui eu posso pegar um público, por exemplo, pessoas que se envolveram com o meu Instagram. Eu posso pegar pessoas que visitaram meu site, listas de clientes. Vamos usar o exemplo da lista de cliente. Eu chego para a Meta e falo assim, Meta, tá vendo essa lista de clientes aqui? Acha pessoas parecidas com ela. E a Meta vai encontrar um monte de gente parecida com essa galera aqui. Isso daqui é o público semelhante. E aí, por último, nós temos o direcionamento detalhado, que é quando eu dou para a Meta sugestões dos interesses das pessoas para as quais eu quero aparecer, quais interesses que elas têm, quais as pessoas estão interessadas no quê, em quais assuntos. Eu dou sugestões para a Meta, tá? Então, essas são as maneiras de você segmentar a sua campanha, tá? Mas você vai vir aqui na sua campanha e aí você vai configurar as suas segmentações. Se eu não apertar em nada aqui na minha parte do público, eu estou anunciando de forma automática. Tá vendo que está escrito aqui, ó? Advantage Plus ativado. Vamos mostrar para todo mundo. Eu posso até fazer um controlezinho aqui, eu posso botar a localização, onde eu quero aparecer. Eu posso sugerir ou não sugerir um público. O que é sugerir um público? É falar para a Meta assim, Meta, você que vai cuidar para mim aí no público automático, mas eu vou dar uma sugestão para você de um público-alvo. Isso é a sugestão. Ou eu posso limitar o alcance dos anúncios, que o nome é ruim, né? Parece que é um negócio ruim. Não, vou limitar o alcance dos anúncios. E a Meta vai insistir para que eu não limite. Vou apertar aqui, ele vai aparecer manter a configuração atual. Até 9,7% de redução de custo com base no nosso experimento. Mas a gente vai trocar a configuração. Por quê? Porque se eu sei configurar do jeito manual, eu sei configurar do outro jeito. Eu sei configurar do recomendado. O recomendado aqui é o automático. Aí quando eu estou usando o automático, eu posso colocar alguns controles aqui, tá? Que é a localização e a idade, simples. E eu posso dar sugestão de público. Mais uma vez, sugestão de público, eu estou dando pistas para a Meta de quem que eu acho que é o meu público. Mas a Meta que está anunciando para mim ainda.
Quando eu limito o alcance dos meus anúncios, eu estou escolhendo exatamente para quem eu quero aparecer. Eu estou fazendo definições mais específicas, tá? E aí aqui eu vou colocar a localização. Como eu falei para você, eu posso botar o país, Brasil, um estado, Paraná, uma cidade, Londrina, um CEP, por exemplo, 86015, ó, só os 5 primeiros dígitos do CEP, e aqui eu vou aparecer somente em um determinado local. Tá, então, seleciono o local. No meu caso, vamos dizer, por exemplo, que eu quero aparecer no Brasil inteiro, porque eu estou anunciando um curso de tráfego pago. Aí eu vou colocar a idade. Eu vou selecionar aqui a idade das pessoas para as quais eu quero aparecer. Vamos dizer que quem compra os meus produtos tem entre 20 e 45 anos, 20 e 50 anos. Aí entra você saber com quem que você quer falar, qual que é a idade dessas pessoas. Tá? Aí ele me pede aqui, ó, vamos alcançar pessoas fora dessa faixa etária quando houver a possibilidade de melhorar o desempenho. Isso daqui eu estou deixando a meta trabalhar para mim. Se eu sei exatamente para quem eu quero aparecer, eu tiro fora essa opção. Tá? Eu tiro fora essa opção. Selecionei a minha idade, gênero, mesma coisa. Posso escolher todos, homens ou mulheres. Públicos personalizados. Aí aqui eu vou escolher incluir pessoas que já interagiram com a minha marca. Ou seja, pessoas que já se envolveram com o meu Instagram, com o meu Facebook, que visitaram o meu site, lista de clientes ou contatos e semelhantes. No caso aqui, a gente criou o exemplo das pessoas que enviaram direct no meu Instagram. Tá? Deixa eu pegar aqui o público. Ó, enviou direct no meu Instagram. Aqui ele pegou de 5 dias. Eu posso até criar um novo aqui para você ver como é simples. Ó. Vou apertar aqui em criar novo, público personalizado, conta do Instagram, avançar. Vou pegar aqui minha conta do Instagram, Pedro Sobral. Eu tenho 1 milhão de contas no Instagram aqui, de várias pessoas para as quais eu já trabalhei e trabalho. Pedro Sobral, 7 dias, enviou. Aí eu vou criar o nome do público aqui. Instagram, mensagem, 7 dias, @ Pedro Sobral. E eu ensino a criar todos esses públicos na aula de públicos, tá? Então, vou criar aqui, ele vai criar o público para mim, eu já estou incluindo ele. Agora eu estou anunciando para uma segmentação específica e ele vai me dar de novo essa opção, usar como sugestão. Também alcançaremos públicos semelhantes quando houver a possibilidade de aumentar o desempenho. Se eu não quero isso daqui, se eu quero falar diretamente com esse público, se eu quero anunciar diretamente para eles, eu vou tirar isso daqui fora, porque eu vou falar para a meta, fica tranquilo, eu sei o que eu estou fazendo. Tá? Direcionamento detalhado é eu colocar aqui os comportamentos das pessoas para as quais eu quero aparecer, os interesses, mas toda vez que eu coloco um direcionamento detalhado, que eu coloco um público aqui, a meta vai automaticamente falar, beleza, então eu vou anunciar para mais pessoas que estão fora da sua segmentação, fora do público que você selecionou. Tá? Então cuidado quando você seleciona aqui o direcionamento detalhado, porque toda vez que eu seleciono ele, a meta vai falar, então tá, o público é automático, eu que mando, eu vou anunciar para quem eu quiser. Não é ruim isso, mas às vezes não é bom também. Idiomas, não vejo problema de você mexer nisso daqui, mas não muda muito o seu resultado, então não muda nada na verdade, então deixa selecionado todos os idiomas. Beleza, feito isso, e aí tá vendo que a meta vai falar assim, seu público é muito limitado, é que eu selecionei um público específico ali para aparecer que aqui me enviou mensagem. Feito isso, eu vou para o passo 9, lembra que são 10 passos, estamos chegando no fim. Escolha onde você vai aparecer, tá? Então aqui no passo 9 a gente vai mexendo no posicionamento. No posicionamento eu tenho 2 tipos de orçamento, o Advantage, que é o automático, e aqui o Advantage é a melhor opção em 99% dos casos. E eu tenho o posicionamento manual específico. Quando que eu vou usar o manual? Quando eu quero aparecer para pessoas que têm um poder aquisitivo maior e quando eu quero fazer um anúncio muito específico. Tá? Então, poder aquisitivo muito maior, eu vou vir aqui nos posicionamentos e eu vou mexer aqui no posicionamento Advantage. Vou pegar aqui, posicionamento Advantage, vou editar e eu vou mudar para manual. Mudei para manual e aí eu vou aparecer onde? Só no Instagram. Quando eu anuncio no Instagram, eu apareço para pessoas que têm um poder aquisitivo maior. As pessoas que estão no Instagram normalmente têm um poder aquisitivo maior do que quem está no Facebook. Isso é preconceito. Não é, isso é dado. A gente sabe que isso funciona dessa maneira. Tá? Então, se eu quero aparecer para quem tem poder aquisitivo maior, só no Instagram. Se eu tenho um anúncio que está falando, por exemplo, o seguinte, para de ficar vendo stories dos outros aí e escuta o que eu tenho para te falar.
Tá vendo que eu falei com quem tá nos stories? Se eu falei com quem tá nos stories, o meu anúncio tem que aparecer só nos stories. Então eu vou vir aqui e vou colocar que eu vou anunciar só aqui, ó, só no Instagram Stories. Pedro, eu não tenho noção nenhuma do que eu tô fazendo, eu tô começando agora, então esquece isso. Seleciona posicionamento advantage, tá? E aí um detalhe bem legal, inclusive, é que a gente já começa a ter aqui os posicionamentos de WhatsApp. Tá? Então a gente já começa a aparecer lá no status do WhatsApp, ó, tá aparecendo aqui, então naquela bolinha verde do WhatsApp, né? Eu até outro dia eu vi um meme muito engraçado, que era um cara falando assim, putz, eu outro dia tava vendo os vídeos da festa de 15 anos da Antônia, filha do seu Márcio, eletricista que vem aqui na minha casa. Que você vê os status dos prestadores de serviço no WhatsApp. Mas a gente já pode aparecer no status do WhatsApp. A ideia é que a gente comece a cada vez ver mais posicionamentos de WhatsApp aqui, tá? Então, para quem está começando, use o posicionamento Advantage, é o que vai funcionar melhor para você, é o que mais vai dar certo agora no início da sua jornada, tá? Feito isso, a gente configurou todo o nosso grupo de anúncio. Configurado o grupo de anúncio, vou apertar aqui em avançar e aí eu vou para a última etapa, para o último passo da nossa jornada, que é configurar o seu anúncio. Tá? E aqui a gente vai fazer a configuração do anúncio. Na configuração do anúncio, eu vou colocar o nome do meu anúncio, tá? Então, o que eu estou anunciando. Eu sempre gosto de colocar aqui no nome do meu anúncio o início do nome do anúncio como AD. Por quê? Porque fica mais simples. E AD em inglês é anúncio, ad. Tá? Então, anúncio. E aí eu boto aqui, por exemplo, anúncio 001. E aí coloco aqui uma palavra, algo que identifique o meu anúncio, tá? Então, o nome do anúncio. Beleza? Anúncio em parceria é se eu estou fazendo anúncio junto com alguém, com outra marca ao mesmo tempo. Na maioria das vezes isso não vai acontecer. Aqui você vai selecionar sua página do Facebook e sua conta no Instagram. Vai selecionar o número de telefone do WhatsApp, que já está aqui selecionado o meu número de telefone do WhatsApp. E você vai fazer a configuração do anúncio. Aqui eu posso selecionar uma publicação existente. Eu posso selecionar um post, por exemplo, lá do meu Instagram e anunciar uma publicação que está no meu Instagram. Ou eu posso criar um anúncio novo. Aí eu vou clicar aqui em usar post existente e vou clicar em criar anúncio. Quando eu crio este anúncio, ele não vai ser publicado no meu Facebook, ele não vai ser publicado no meu Instagram, mas ele vai aparecer para as pessoas no Facebook, ele vai aparecer para as pessoas no Instagram. E aqui a gente tem algumas opções. Imagem ou vídeo único, carrossel ou então a opção flexível. A opção flexível é quando eu vou dar para o Instagram, vou dar para a Meta, vários recursos para ele anunciar. Então eu posso adicionar até 10 imagens ou vídeos que eles vão personalizar o seu anúncio. Eu, Pedro Sobral, gosto muito dessa opção, muito. Principalmente para quem está começando. Tá? Só que aí aqui entra uma questão que você vai precisar de variedade de anúncios. Porque pensa, aqui eu vou ter que selecionar 10 imagens ou vídeos. Então eu vou selecionar as imagens aqui, ó. Aí eu posso pegar imagens que estão na minha conta ou vou carregar as imagens. Eu deixei umas imagens separadas aqui, ó. Vou pegar várias imagens de exemplo aqui para te mostrar. Então eu vou pegar 6 imagens, vou subir todas elas aqui, ele vai dar uma carregada. E aí eu vou selecionar essas imagens aqui. Posso subir também os vídeos, então vou subir aqui alguns vídeos, por exemplo. Deixa eu pegar aqui os vídeos, ó. Ah, não, aqui estão só as imagens, tá? Tudo bem. Vou subir só as imagens aqui, vou apertar agora em concluir. Apertei em concluir, ele subiu as imagens aqui, ó, 6 imagens diferentes. Agora eu vou apertar em selecionar vídeos. Agora sim vai dar certo. Vou carregar aqui os vídeos. E vou subir aqui, ó, os vídeos dentro desses anúncios aqui também. Então, vou subir aqui o meu primeiro vídeo. Deixa eu pegar aqui. Aí, vou ter que subir um de cada vez? Vou ter que subir um de cada vez. Tá? Aí, ele vai carregar. Tem o processo de carregamento aqui. Eu vou interromper ele, porque você vai ver que é só selecionar o vídeo aqui, tá? Então, deixa eu selecionar aqui, por exemplo. Selecionar 4 videozinhos aqui. Pegar 4 vídeos aleatórios aqui. Ó, carregou. Deixa eu tirar isso daqui e pegar isso daqui.
Tá? Vou apertar em concluir. E agora eu tenho aqui, ó, todos os meus recursos. Tá? Então eu tenho as imagens que estão aqui, ó, dentro das minhas imagens. E aí o que ele vai fazer? Ele vai montar para mim vários estilos de anúncios diferentes, tá? Então eu vou ter um anúncio que pode aparecer pode ser um carrossel. Eu vou ter anúncios que vão ser uma imagem única, eu vou ter anúncios que vão ser outra imagem, eu vou ter anúncios que vão ser vídeos, eu vou ter anúncios de todos os formatos possíveis. Eu estou dando para ele diversas opções aqui para mim. E aí ele vai escolher aquilo que funciona melhor, ele vai veicular aquilo que funciona melhor. O que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui o texto principal, tá? Então, que é o texto, é a descrição do meu anúncio. E aí aqui, o ideal é que você sempre crie pelo menos 5 descrições para o seu anúncio. Tá? Por que 5 descrições? Porque, mais uma vez, eu tenho que dar recurso para a Meta trabalhar. Então, tudo isso aqui que eu estou fazendo é dar munição para a Meta descobrir quais são os melhores anúncios, as melhores imagens, os melhores vídeos, as melhores descrições, e ele vai fazer combinações. Tá? Ele vai montar essas combinações. Ele vai me dar umas ideias aqui com o IA, tá? Se alguma for boa, você pode colocar. Normalmente não são muito. Depois, você vai colocar os títulos. E aí o título é a mesma coisa. Coloque pelo menos 5 opções de títulos aqui para a Meta utilizar. Quanto mais opções você tiver, melhor vai funcionar. Então, título 1, título 2, título 3... título 4, título 5. Essa descrição aqui, ela não funciona legal, tá? Não é que ela não funciona, ela não faz muita diferença. Normalmente eu deixo ela vazia, não vejo mudança nenhuma no resultado quando eu coloco ela. Tá? E aí o que tem aqui? A gente vai ter aqui algumas configurações extras, que são as configurações da mensagem que vai ser enviada para a pessoa, quando a pessoa clicar no seu anúncio de WhatsApp. Então, oi, como os podemos ajudar? E aí a mensagem pronta vai aparecer. Tenho interesse e queria mais informações. Eu posso editar isso, tá? Então, ao invés de oi, como podemos ajudar, eu posso colocar aqui, você gostaria de saber mais sobre nosso evento de tráfego pago? E aí a resposta automática da pessoa vai ser, tenho interesse em saber mais sobre o evento de tráfego pago. Tá, então eu configuro isso daqui, salvo, e aí isso daqui vai ficar pronto. Quando a pessoa já clica no meu anúncio, vai aparecer essa mensagem para a pessoa enviar. Tá? Só que aqui, mais uma vez, eu usei esse modelo flexível. Eu poderia ter usado o modelo de imagem ou vídeo único, e aqui em imagem ou vídeo único eu vou subir apenas uma imagem e um vídeo aqui. Tá? Aí aqui eu vou subir, sempre gosto de fazer isso, subir uma imagem para o feed, uma imagem para o Stories, tá? Então você pode editar aqui essa imagem do Stories, ó. Aí eu posso alterar essa imagem, carregar uma imagem, e aí eu vou carregar a imagem que encaixe com o Stories, tá? Então qual que ele pegou aqui? Foi essa. Então eu vou subir uma imagem aqui, ó, que vai encaixar dentro do Stories, ele vai preencher melhor o espaço aqui para o Stories, e aí eu vou salvar. E aí tem essa aqui que é uma imagem quadradinha, que ela é a menos utilizada, tá? Mas se você tem designer, se você consegue fazer essa imagem desse outro estilo, você também altera aqui, carrega, e aí você vai subir essa imagenzinha que é a imagem quadrada, tá? Então eu sempre tenho esses 3 modelos, presta atenção. Tem essa daqui, ó, que é a imagem quadradinha, tá? Então 1 por 1. Tem essa daqui que é a retangular em pé, que é a do formato Stories. E eu tenho essa daqui que é a retangular deitada, tá? Então, que é a formato de thumbnail, né? 16 por 9. Então, essa aqui é 1 por 1, 9 por 16, 16 por 9. São os 3 formatos de imagem que você tem que produzir. Sendo que a mais importante de todas é a 1 por 1. A 1 por 1 é a rei, ela é a mais importante de todas. Salvou aqui, agora sim eu tenho os 3 formatos de anúncio aqui bonitinho para mim. Tá? Então, tudo funcionando. Vou mais uma vez colocar as descrições. Então, vou colocar aqui descrição 1, descrição 2, descrição 3. Não vou fazer todo o processo aqui que você vai ver que é extremamente maçante. É sempre a mesma coisa. Mas a mágica está em você escolher o que vai ter escrito aqui no seu anúncio. O que vai ser falado no seu vídeo. Porque é isso daqui que vai chamar a atenção ou não das pessoas. Feito isso, você vai conferir e vai publicar a sua campanha.
e aí o seu anúncio vai começar a aparecer para essas pessoas aqui. Pedro, e se eu quiser fazer, como você explicou, diferentes conjuntos de anúncio? Eu tenho uma campanha e eu quero ter dentro dela mais conjuntos de anúncio, outros públicos. Tá tudo bem. Você vai vir aqui, você vai apertar em você vai vir aqui, ó, nos conjuntos de anúncio, ó, nessa segunda aba, você vai apertar em criar e aí eu vou criar um novo conjunto de anúncio para essa campanha. Aí eu vou criar um novo público aqui, por exemplo, o público semelhante aos meus clientes. E aí eu vou criar este novo público aqui e dentro da minha campanha agora eu vou ter vários públicos diferentes, tá? Se eu pegar uma campanha minha pronta aqui, deixa eu pegar uma campanha minha que tá com uma estrutura mais completa, ó. Isso daqui é uma campanha minha, então isso aqui é uma única campanha. Vou até descartar essa campanha que a gente fez aqui agora, tá? Porque eu não vou publicar ela, mas vou pegar uma campanha minha, ó, vou te mostrar como é que ela funciona. Ó, isso aqui é uma campanha minha, tá? Então eu estou na campanha. Conjunto de anúncio, aqui eu tenho 6 conjuntos de anúncio aqui, eu tenho 6 públicos diferentes nessa campanha. E aí aqui, neste caso, eu estou colocando o orçamento no conjunto de anúncio, aqui eu estou fazendo um teste. Tá? Mas eu tenho 6 públicos diferentes. Eu estou anunciando para quem chegou na minha página, mas não se cadastrou. Estou anunciando para quem se envolveu com o meu Instagram e com o meu Facebook nos últimos 7 dias. Para quem participou dos meus últimos eventos online. Para quem se envolveu com o meu Facebook ou com o meu Instagram nos últimos 30 dias. Para quem se envolveu com o meu Facebook ou com o meu Instagram nos últimos 90 dias. E para quem visitou o meu site nos últimos 180 dias. Eu sei isso daqui só de bater o olho aqui no nome do grupo de anúncio. E aí dentro do conjunto de anúncio, o que eu tenho? Eu tenho vários anúncios. Então presta atenção. Lembra que eu falei para você colocar que o anúncio tinha que ser o AD00? Olha só, aqui eu tenho até o AD80. De tantos anúncios que a gente testa, pausa, sobe novos, pausa, sobe novos, pausa, sobe novos. Então, eu estou o tempo inteiro testando diferentes anúncios, porque isso daqui é a alma do negócio do tráfego pago para mim, são os anúncios. E aí eu vou ter uma complexidade maior de campanhas, né? Claro que isso daqui é uma aula para você aprender a criar suas primeiras campanhas, colocar os seus primeiros anúncios no ar. Mas, eventualmente, você vai e a gente vai descobrindo aqui estratégias mais complexas, estratégias mais elaboradas de anúncio, para que você tenha múltiplas campanhas, múltiplos conjuntos de anúncio, mas pode ter certeza que com o que você aprendeu aqui, você já dá conta e dá conta de aprender muito sobre tráfego pago.